Fala pessoal, tudo bem? Professor Duzão na área. Seguinte, hoje eu vim aqui para dar uma aula para vocês que está presente no material complementar do objetivo, certo? Uma apostilinha que veio separada aí e a gente vai dar conta dela agora, beleza? Bom, o primeiro tópico que essa apostila traz é o tópico terapia gênica, certo? E o que é a terapia gênica? A terapia gênica nada mais é do que uma técnica que incorpora genes sadios no interior da célula onde há genes defeituosos. Então, pessoal, estudiosos da saúde detectam que existem pessoas doentes por várias causas. Existem muitos tipos de doenças que existem nos indivíduos, certo? E essas doenças, elas prejudicam a qualidade de vida das pessoas. Então, existem mal de Parkinson, hemofilia, diabetes, glaucoma, câncer, AIDS, deficiência de lipase, amaurose congênita de Leber, fibrose cística, leucemia e um monte de outras doenças que são doenças que, tecnicamente, poderiam estar relacionadas aos nossos próprios genes que possuem algum defeito, certo? Então, os cientistas eles utilizam técnicas, né? Uma das técnicas que eles utilizam é a terapia gênica. E como é que funciona a terapia gênica? A terapia gênica ela funciona a partir da incorporação de genes saudáveis, né? De genes considerados saudáveis, para o interior das células onde há genes defeituosos. Beleza? Vamos dar uma olhada na lousa agora, nesse momento. Vamos lá, preparei uma lousa para vocês aqui. Aqui, pessoal, na nossa lousa, nós temos o seguinte. Nós temos um gene sadio, certo? Aqui, ó, certo? Um gene que produz uma certa proteína para o nosso organismo, que é considerado sadio, que ele vai produzir essa proteína, ele vai produzir aquilo que o nosso organismo precisa. E aqui do lado nós temos um indivíduo com o gene defeituoso, então um defeito genético aqui, se é que vocês podem ver. O que consiste a terapia gênica? A terapia gênica consiste na incorporação desse gene aqui no interior da célula, onde está o gene defeituoso, para que no final das contas esse gene atue, certo? Esse gene atue ao invés deste aqui atuar. Então esse não vai mais atuar e quem passa a atuar agora vai ser esse daqui. Beleza? É basicamente assim que funciona a terapia genética, a terapia gênica. É a incorporação de um gene sadio para inativar um gene defeituoso nas nossas células. Maravilha, gente? Vamos voltar então para a nossa aula, o nosso PowerPoint lá. Falou? Muito bem. Então, voltando aqui à nossa projeção, né? Nós temos o seguinte, ó, como esses genes eles são colocados no interior da célula para inativar os genes defeituosos. Existe uma metodologia para isso. Essa metodologia aqui prevê 3 tipos de método, certo? O método físico, o método químico e o método biológico. Bom, como é que funciona o método físico? O método físico, o cientista ele vai introduzir mecanicamente esse gene na célula, certo? Um gene é um fragmento do DNA que é de nosso interesse. Né? Então ele vai introduzir mecanicamente, com alguma microagulha, alguma coisa, ele vai utilizar essa ferramenta para poder colocar esse gene dentro de uma célula e depois incorporar possivelmente essa célula no indivíduo. Existe uma segunda forma que é o método químico, certo? O método químico utiliza fármacos, utiliza medicamentos que são chamados drug delivery. Vamos escrever aqui para vocês, ó. Então esses medicamentos do método químico são chamados de drug delivery.
Esses drug deliveries, eles entregam a droga no lugar escolhido pelo cientista, né? Eles têm células-alvo que têm receptores desses drug deliveries aqui, ó, certo? É uma pesquisa amplamente usada hoje em dia, principalmente em faculdades de química, com grandes laboratórios e tal. Onde eu estudei na Unesp, o pessoal produzia medicamentos para drug delivery de várias doenças, né? Então, utiliza-se fármacos, ou seja, substâncias químicas chamadas drug deliveries, para levar esse gene sadio em lugares específicos da célula. Tudo bem? E um terceiro ponto é o método biológico, ou seja, esse método biológico usa-se um organismo como um vetor, ou seja, um organismo que vai pegar esse gene sadio e vai levar ele até a célula. É como se fosse um drug delivery, só que aqui no caso é um biodelivery, né? Biodelivery, ou seja, um organismo vivo que vai fazer a entrega desse gene dentro da célula. Então, mas quais tipos de organismos são usados para fazer essa vetorização, para levar esse gene sadio para dentro das células? Vírus ou bactérias. Beleza? Vírus ou bactérias utilizam aí, são utilizados no caso como os vetores do gene. Bom, e que doenças acabam por ser controladas hoje pela terapia gênica? Bom, existem doenças hoje que já têm uma situação bem sucedida em relação à utilização dessa técnica. Uma delas é a amaurose congênita de Leber. Lá no livro texto de vocês tem essa doença aí. Bom, ela é uma espécie de cegueira, certo? E é uma doença degenerativa, ou seja, que à medida com que o tempo passa, ela vai ficando mais problemática, certo? E ela afeta a retina, ou seja, lá no fundo do olho tem uma estrutura que recepciona a luz, né, que é capaz de absorver a luz e interpretar essa luz para que a gente, no cérebro, entenda o que é que a gente está enxergando. Então, essa doença acaba gerando uma cegueira precoce. Atualmente, utiliza-se a técnica da terapia gênica para fazer o controle dessa doença. Uma segunda doença é a deficiência lipoproteica da lipase. A lipase é uma substância química produzida no nosso organismo que está relacionado à quebra de gorduras e à quebra, inclusive, de triglicérides, certo? Se essa doença não for tratada, você tem complicações no pâncreas, você tem complicações no fígado, no baço, depósitos de gordura no corpo. Então quer dizer que essa doença, que é a deficiência lipoproteica da lipase, ela também é controlada. A leucemia linfóide também é uma doença controlada pela terapia genética, tá? Todas essas doenças que eu estou mencionando estão na apostila. A leucemia linfóide está relacionada com células que promovem a defesa do nosso organismo, a imunidade, certo? Então essa doença, leucemia linfóide, ela compromete a imunidade. Hoje em dia, com as técnicas de terapia gênica, já é possível diminuir os efeitos dessa doença e até curar o indivíduo. E uma outra doença é a fibrose cística. A fibrose cística que está relacionada à produção excessiva de muco no interior do nosso organismo. E por essa produção excessiva de muco, muitos vírus, muitas bactérias, muitos agentes patogênicos, eles acabam se instalando e gerando infecções no nosso organismo. Então a fibrose cística também pode ser tratada. E aí existem outras doenças que podem ser tratáveis ou estão em processo de pesquisa em relação à terapia gênica, que é o mal de Parkinson, a hemofilia, a diabetes, glaucoma, câncer e inclusive o HIV. Então vamos agora, pessoal, para o segundo tema aqui, que são alimentos transgênicos, beleza? Dando continuidade à nossa aula, vamos comentar agora a respeito dos transgênicos. Transgênico nada mais são do que organismos
geneticamente modificados. Então, organismo é um ser vivo que tem uma estrutura genética que foi modificada propositalmente. Então, os seres humanos utilizam genes de interesse para serem incorporados ao gene, às células de determinados organismos. Qual o interesse que existe nisso? Bom, o objetivo do uso dos transgênicos está relacionado com o aumento da produtividade agrícola, a resistência a pragas, utilização de alguns herbicidas, substâncias químicas em geral, aumento de durabilidade disso no ambiente. Então, vamos utilizar aqui mais uma vez a lousa para a gente entender isso aqui. Vamos lá. Bom, aqui, pessoal, nós temos um gene de interesse e aqui nós temos uma célula. Imaginemos que isso seja uma célula vegetal, beleza? Uma célula de um vegetal. Essa célula vegetal, vamos supor que seja milho, por exemplo, beleza? Uma célula do milho. Lá na semente, estou trabalhando lá na semente do milho. Vamos imaginar o seguinte, esse gene de interesse aqui é um gene que produz, responsável por produzir na folha uma estrutura cristalina. Um cristal, certo? Um cristal de um determinado sal, certo? Que a folha vai passar a produzir. Isso aqui, esse gene, certo? Que é o gene de interesse, ele vai produzir esse cristal que vai secretar na folha do pé de milho e quando uma lagarta for comer o milho, a lagarta ingere o cristal e a lagarta morre, certo? É basicamente assim que funciona. Então, o meu interesse é diminuir a produção de inseticidas, certo? O meu interesse é diminuir a produção de inseticidas no caso do milho, e produzir uma espécie de milho que tenha esse gene de interesse, que ela mesma produza esse cristal, essa substância química, que ao ser ingerida pelo ser vivo, o que vai acontecer? O milho cresceu, produziu esses cristais, e quando a lagarta come, a lagarta morre. Então vejamos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou implantar esse gene aqui no trigo, certo? Então, com a manipulação genética, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir lá na célula do milho, apagar um pedaço do DNA, certo? Estou apagando um pedaço do DNA do milho, que é um DNA que não é interessante para mim, e vou colocar no lugar esse DNA desse cristal aqui, certo? Então, ó, tá vendo esse cristal aqui? Eu vou colocar esse DNA, deixa eu colocar ele inteiro. Certo? Estou colocando o DNA no lugar. Então, coloquei um DNA no lugar do outro. Então, quer dizer que agora o meu gene de interesse que produz o cristal, ele está na semente aqui do milho. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou limpar isso aqui. Limpar a tela. E eu vou desenhar a semente do milho. O agricultor vai lá e planta a semente de milho. Certo? Plantou a semente do milho, está embaixo da terra. O que vai acontecer? Vai acontecer que esse milho vai nascer. Então o milho nasceu, está lá, pé de milho. Pé de milho nasceu. O que acontece? Vem a lagartinha lá. A lagartinha que é uma praga agrícola, certo? Essa lagartinha, ela vai vir para comer essas folhas. Aqui eu vou colocar a folha do pé de milho e aqui a lagartinha, ó. A lagartinha está lá para comer o milho, certo? Muito bem.
Ela comeu todo esse pedaço aqui. Só que lembra que o gene de interesse que eu coloquei faz com que a folha produza esses cristais de milho, esses cristais de substâncias tóxicas. Exatamente. Então, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que quando esses cristais entrarem no tubo digestório da lagarta, então aqui está a lagartinha, quando esses cristais entrarem no tubo digestório da lagarta, ó, o tubo digestório dela aqui, ó, o que vai acontecer? Esses cristalzinhos, que eles vão reagir quimicamente aqui e vão atuar como um veneno. E esse veneno vai matar a lagarta. Então a lagarta ela vai ser eliminada. Então ela vai morrer e não se reproduzirá. Então ela não vai se reproduzir. Então quer dizer que a partir do uso dos transgênicos, as lagartas são eliminadas a partir de uma técnica de manipulação genética, certo? Existem várias substâncias transgênicas no nosso dia a dia, pessoal. Tá? Milho, soja transgênica. E o símbolo dos transgênicos, geralmente, ele aparece em alguns tipos de alimentos que nós comemos ao longo do nosso dia a dia. Então, ó, o símbolo é esse aqui, ó. É um triângulo com um T. Esse triângulo é um triângulo amarelo, beleza? Eu aposto que várias pessoas aí já viram esse símbolo em óleo de soja, tá? Em barras de cereais. Em farinhas, biscoitos e etc. Vários outros elementos. Maravilha, gente? Muito bem, vou passar para vocês agora uma listinha de exercício no próximo slide, beleza? E aí, pessoal? Então, é o seguinte, aqui estão descritos quais exercícios devem ser feitos. Com relação aos exercícios de material complementar, é esse material que eu acabei de dar a aula sobre terapia gênica e transgênica. São as páginas estão aqui e os exercícios também estão descritos. Olha aqui, ó, todos os exercícios. Com relação a esses exercícios aqui, ó, é da apostila, tarefa 9 e tarefa 10. As páginas 75 e 76 para a tarefa 9, 77 e 78 para a tarefa 10. Esses exercícios em vermelho devem ser entregues quando a gente voltar às atividades, beleza? Quando voltar às aulas. Importante, ó, valerá nota. Então façam com capricho, gente, beleza? Então, o que vai ser corrigido aqui, ó? Esses exercícios eu farei a correção e esses aqui eu farei uma correção um pouco mais, uma correção basicamente valendo nota. Então esses aqui vocês vão entregar, destacar para mim da apostila, certo? E me entregar. Mas, Duzão, a minha resposta ficou muito longa. Eu posso fazer numa folha ao maço? Pode. Mas se você conseguir responder tudo na própria folha de tarefa, melhor. Beleza, gente? Um grande abraço a vocês. Até mais. Valeu!